Sejam muito bem-vindos ao programa A Mais Elegante do Sul. No primeiro episódio, nós falamos sobre o que é ser uma mulher elegante, mas hoje nós vamos mais fundo, porque a verdadeira elegância não está no que se vê, está no que se sente, no que se vive e no que se sustenta. Nós estamos em busca da mulher mais elegante do Sul. E isso não é sobre beleza, é muito mais do que isso. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Tayane Stauber. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, atriz, jornalista e diretora artística. E também tem um programa aqui na RS Play. Tayane, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, Dani. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Oi, Michele. Tudo Seja bom? Obrigada. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Então, Tayane, pra gente começar aqui, então, né, te apresenta e conta um pouquinho da tua história pra nós, por favor. Bom, gente, eu contei num outro programa aqui, né, um pouquinho pra Michele já, que eu comecei bem novinha. Eu queria muito entrar pra carreira de modelo, de atriz. E lá pelos 14 anos, né, eu fui fazer o meu primeiro material fotográfico. E depois disso eu fui entrando, né? Uma vez eu estava no Shopping Guatemi, né, que é a minha segunda casa lá. E aí, naquela época tinha os scouters que passeavam lá no shopping, né, e entregaram um cartãozinho para minha irmã. E eu que tanto queria, e a minha irmã alta, bem mais alta que eu, e eu fiquei tão chateada com aquilo, porque eu queria também ter recebido aquele cartãozinho. Aí fomos na agência, ela, vamos comigo. Eu falei, não, eles convidaram tu, eu não quero ir. Ela, vamos. Aí fui com ela. E nessa época eu já estava estudando numa escola muito conhecida aqui no Sul, de artistas. E eu sempre fui metida, né? Fui metida e fui indo, fui trabalhando em produção, divulgava os cursos, trabalhei em agência, fui assistente de booker, assistente de fotografia e assim por diante. Depois, numa turma, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí, de lá, começamos a estudar teatro. Entrei para a faculdade de teatro e foi um longo caminho, assim, né? Longos anos de estudo dedicado ao teatro. Me formei em licenciatura, me formei em licenciatura em teatro, jornalismo e atualmente eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuando na parte clínica. Nossa, bastante coisa no currículo, né? Bastante coisa. Atriz, profissional. Sim. Tu já atuou em novelas? Já trabalhei na Globo, na Record, já participei das novelas Jesus. Na Record, Eu Salve o Rei, Orgulho e Paixão na Globo. Já fiz participações ao vivo em programas, né? Desde jovem, lá atrás, eu já era uma criadora de conteúdo, eu já era uma influencer, né? E a minha carreira de influencer também começou muito antes de, né, ser agora, né, esse boom que deu de influencers, né? Eu comecei com a minha transição no meu cabelo, num salão lá no Rio de Janeiro, muito conhecido. E aí eu sempre falava dos meus cachinhos e do meu cabelo, porque o cabeleireiro falou pra mim, né? Se tu ficar alisando o cabelo com, né, produtos, eu não vou mais cuidar dos teus cachinhos, tu vai assumir teus cachinhos. E aí, nessa época, muitos anos atrás, eu assumi meus cachinhos e foi indo, eu fui fazendo propagandas. Depois trabalhei para grandes marcas, né? Hoje em dia eu faço vários conteúdos para grandes marcas. E tô no mercado também, tive que me dividir, sem deixar para trás a minha carreira artística. Então, quando eu decidi ter o programa aqui de saúde mental, por que não, né? O pessoal aqui a minha família, né? Minha nova família que me acolheu tão bem. Por que não juntar saúde mental com toda essa bagagem artística que eu tenho, né? Com certeza, muito importante, né? Uhum. E não é à toa que tu estás aqui, né, no nosso programa, para a gente eleger, né, a mulher mais elegante do Sul. Né? A tua história é muito forte, tu tá falando, né, várias coisas que aconteceram na tua carreira, na tua trajetória. E como era você lá no início da tua carreira? Eu tinha muitas expectativas, né? E sempre tive apoio dos meus pais, da minha família, eu tive sempre uma rede de apoio, mas eu sempre fui muito corajosa, né? Eu fui com 17 anos pro Rio e lá eu fui atrás da minha carreira. Fazia peças de teatro, fui conhecendo o pessoal, diretores, fui me enturmando, que nem aqui na família que eu vim um dia e nunca mais
não sai mais daqui, né, gente? Então, foi a mesma coisa lá no Rio. Fiquei muitos anos lá, muitas idas e vindas também, porque minha família toda é daqui. Mas eu sempre fui uma menina muito corajosa, muito dedicada e sempre soube o que eu queria. Sempre soube, desde o início, que era a carreira artística. Antes, né, da vida me trazer, a psicologia me escolher. Ai, que bacana. E como é que foi trabalhar nos bastidores da televisão, das novelas, né? Também do teatro, né? Que você comentou. Sim. Quando a gente olha um trabalho pronto, que nem aqui na TV, né? A gente não sabe todo o que é por trás, né? O que a gente tem que decorar de texto, né? O quanto a gente se produz, o quanto a gente estuda, né? O quanto a gente procura entender daquele assunto que a gente vai falar. Então, claro, a gente vê o lado glamuroso de tudo isso, mas tem um lado árduo, né? Que é receber muitos não, né? Vários testes, tu vai fazer tantos testes, né? Tu vai, não passa, né? Vem a frustração, vem a tua saúde emocional com isso. Por isso que tem que estar com a saúde muito bem equilibrada, né? Com a saúde mental muito bem, porque pode te abalar, sim, né? Porque tu começa a achar que a culpa é tua. Mas por que eu não passo nisso? Por que eu não entrei para essa novela? Por que a outra, né? Tu fez o teste junto com a outra, ela entrou. E às vezes não é por não estudar, não é por não ser uma boa atriz ou não ser uma boa modelo. Tem muito a ver com perfil. Tem vários outros fatores que influenciam na escolha de um artista, né? Ou de a mais elegante, né? Sim. E em que momento tu sentiu que deveria mudar, né? Fazer ali a tua faculdade de psicologia, sentiu que tu precisava desse a mais? Quando eu percebi, né, que eu precisava trabalhar o meu autoconhecimento e quando eu precisava, assim, desacelerar um pouco, né, eu tive uma conversa com a minha mãe porque eu nunca parei de estudar. E eu entrei para a faculdade de marketing, eu ia fazer marketing, né? Não segui o marketing, tranquei a faculdade porque senão era muita coisa, né? E aí a minha mãe falou, minha filha, faz psicologia, nem que seja pro teu autoconhecimento, é tão bom. E a minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga, né, já há muitos anos. A minha mãe há mais de 20 anos, a minha irmã há mais de 10 anos. E eu fui estudar para meu autoconhecimento, né, para entender as emoções, pensando que isso ia me ajudar também artisticamente, a estudar personagens, enfim. E aí eu acredito, gente, que foi a psicologia que me escolheu. Porque eu sempre fui interessada na parte do cinema, na parte dos transtornos, de humor, de personalidade, né? De entender o personagem por trás, assim, a fundo. Então, toda vez que eu ia interpretar um personagem no teatro, ou na televisão, né? Ou no cinema, eu sempre procurava entender o que tinha de profundo por trás daquele personagem. E aí, cada vez mais, eu fui me apaixonando. Tem até um livro que é o Cinema, né, e a Loucura, que fala sobre isso, né? Por exemplo, vários filmes, tu pega os exemplos de personagens ali que tem esses transtornos aí. Então, eu acho que a psicologia me escolheu, principalmente foi na época das enchentes, né? Na época que teve, né, a Covid, eu ainda estava estudando. E aí, eu fiquei me dedicando mais ainda a isso, a estudar, né? Em questão de finitude, da vida, de sentimentos, de medo, principalmente muito medo, né? De tudo acabar, que eu acredito que todo mundo ficou, né? O que vai acontecer, né? O imprevisível. E aí, nas enchentes, quando eu comecei a entrar para a linha de frente, ajudar, né? Comecei com um trabalho voluntário, depois comecei a ajudar as pessoas. Eu vi que ali, né? Por eu ser tão comunicativa e ter essa vivência, né, na arte, na psicologia, eu vi que eu conseguia transformar, tocar. E aí a minha mãe e minha irmã foram me indicando pacientes na clínica, eu fui atendendo e as pessoas me elogiando, eu tô tão bem, me mandando mensagens e eu me senti tão, assim, benquista por essas pessoas e vi que eu poderia transformar a vida de alguém e que isso é muito significativo. Então, a psicologia que me escolheu. Muito bacana, Tayane. E hoje eu amo unir tudo isso, né? Conectar tudo isso. Parabéns pela tua trajetória tão linda aí. Tayane Stauber, que satisfação tê-la aqui conosco, né? Na Mulher Mais Elegante do Sul. Hoje falando um pouquinho sobre a elegância. Na tua opinião, o que quebra a elegância de uma mulher hoje? Pra mim, na minha opinião, o que quebra é quando a mulher, ela se diminui
né? A pessoa se diminui para caber no mundo do outro, né? Quando ela se olha no espelho e ela não tá satisfeita com o que ela vê, ela não se ama, ela não se valoriza, ela não sabe colocar limites, ela não sabe dizer não, ela se sente culpada quando ela diz não. Então, eu acho que o mais importante é a gente se olhar no espelho inteira, né? Eu, em primeiro lugar, eu preciso me amar, porque como é que eu vou salvar o outro, né? Que eu amo, se eu não me amar primeiro, se eu não me cuidar primeiro. Então, se eu não estiver inteira, equilibrada, não tem como salvar o outro. É verdade. Então, acho que isso, né, é buscar estar completa, se cuidando, se amando e psicologicamente, emocionalmente, em todos os sentidos, né? Para ser elegante, a gente precisa estar bem, estar feliz com a gente mesmo, com a vida, né? Porque a vida tem desafios. Todo dia a gente tem que enfrentar algum desafio. Mas não é como a gente não é como a gente quer que o outro ou que a vida, né, lide para nos agradar, né? Vai lidar para nos agradar. É como a gente lida com esses desafios ou com o que o outro faz pra gente, né? Que não nos atravessa. Então, quando a gente tá tão bem, nada nos atravessa, né? Claro que no momento de dor a gente precisa sentir essa dor, precisa viver esse luto, é normal no ser humano, é normal a gente ter medo, né? É normal a gente viver um luto, sentir dor. Agora, permanecer nisso que a gente não pode. Muito interessante o que tu colocaste, porque linka justamente quando a gente pergunta para muitas pessoas o que é ser elegante, entra naquele ponto se existe um jeito certo de ser elegante. E agora mesmo tu comentaste, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse olhar que tu tem. Não existe certo ou errado, existe autenticidade, existe a pessoa não tentar agradar o outro. Porque, gente, isso é uma questão até de energia, né? Se a pessoa não tá bem, nada em volta vai estar bem. Questão de pensamentos também, que a gente sempre tem uma voz crítica aqui. Que a gente precisa tirar essa voz crítica, sabe? Sai daqui, voz crítica, né? Isso não é verdade. Acolher a criança interior, né? Eu trabalho muito com meus pacientes isso de se acolher. Porque às vezes a gente tá revoltada, a gente chora. Mas não é a Tayane adulta saudável que tá ali. É a Tatá, a minha criancinha pequenininha que tá ali chorando, gritando. Porque lá atrás a gente aprende a se adaptar, né? Principalmente no nosso núcleo familiar, a gente aprende a se adaptar. E quando a gente fica adulto, né? Esses padrões de comportamentos desadaptativos, eles vão influenciar, porque foi a maneira que a gente aprendeu a se defender. Então, quando a gente chega na fase adulta e ainda usa aqueles padrões, é aí que a gente precisa trabalhar dentro da psicologia, dentro da terapia, para que a gente saiba acolher. Mas espera aí, eu, Tayane, adulta saudável, é que eu tô no controle. Eu que comando, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Michele, porque eu falo tanto, né, gente? Que, nossa, tem que mandar, para de falar. E é muito interessante esse outro ponto da autenticidade, né? Que é algo que eu trabalho na minha mentoria, justamente para a mulher achar o seu ponto da autenticidade. Porque nós temos, cada uma de nós somos únicas. Não Sim. podemos perder isso, né, a nossa essência. E dentro disso, muitas mulheres procuram aprovação. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que pode gerar quando a gente acaba tendo que buscar isso, a aprovação de uma outra pessoa para ser elegante, para ser aceita? Tá. Na minha opinião, não existe tu buscar terceirizar isso. Esse é um trabalho só teu. Tu se amar, né? Tu se valorizar, né? E a palavra que tu falou agora? Da aprovação. Se aprovar. Não adianta esperar que o outro te aprove se tu não se aprova. Gente, tá tudo dentro da gente. Todas as nossas questões estão aqui. Só a gente é capaz de resolver. Não é o outro que vai fazer. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o filho. Sou eu. Eu preciso olhar pra mim e me aprovar do jeito que eu tô. Primeiro aceita, né? Dentro da psicologia, a gente aceita e depois a gente vai trabalhando aquilo. O que eu posso melhorar? Tá, eu não tô satisfeita, mas eu não tô satisfeita pro outro, porque eu tô com uns quilinhos a mais? Ou eu não tô satisfeita comigo e eu preciso melhorar pra mim, pra me sentir bem, ou pro outro me achar linda, maravilhosa? Agora, se eu não me achar, ninguém vai me achar. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. É que sabe o que eu vejo hoje? Com esse mundo, né, das redes sociais, com filtros, com Photoshop, né, as pessoas não estão buscando uma perfeição que elas mesmas não estão nem mais se reconhecendo ali.
né? E essa aprovação, né, de tu postar na internet, de receber curtidas e comentários, e aí, né, tu cria uma situação, né, uma coisa ali que tu não é, né? Tu não tá mais sendo autêntico contigo mesmo, né? E isso aí gera uma preocupação muito grande, né, Tayane, pela questão até da que a gente tá falando aqui da saúde mental, né? Isso aí tá virando até uma febre, né? Sim. A gente tem que ter a consciência de que o que tem ali na rede social não é a realidade. Por trás, né, a mesma coisa de qualquer ser humano, por trás dele a gente nunca vai saber. Gente, a nossa mente, ela é preciosa. Ninguém consegue invadir e saber. Eu posso aqui estar falando contigo e ninguém sabe. Eu posso, né, estar em silêncio e ninguém vai saber o que eu estou falando. A minha mente é preciosa. Então, o que acontece? A gente tem mania de olhar para a grama do vizinho, mas será que a grama do vizinho tá verde mesmo? Em vez de se preocupar em cuidar a sua, do seu jardim, plantar, cuidar, em vez de reparar o outro. Se eu faço algo para mim e não olho para o outro, né? Então, essa realidade da internet não é a realidade que a gente vive. Então, isso tem que ser claro. Cada vez mais as pessoas querem entender e olhar para as coisas que suprem a dor. Qual é a dor daquela pessoa? Então, se hoje um influenciador, um criador de conteúdo não trazer isso para ajudar em alguma dor, que foi isso que eu quis também fazer a minha transição de carreira, porque o que adiantava eu falar só de beleza, de produtos de cabelo, de maquiagem, sem algo mais sólido, né? Sem algo que sustente, que é a saúde mental. Então, por isso eu resolvi unir os dois, porque não adianta eu estar linda, estar com um cabelo maravilhoso, um batom vermelho, né? E não cuidar do meu bem mais precioso, que sou eu, né? Então, não acredite no que vê na internet, não acredite no que vê no Instagram, porque não é essa a realidade. É claro, ninguém quer ver tragédia, né? Principalmente uma pessoa que está depressiva, ela não vai querer ver mais coisa depressiva ainda, porque ela vai ficar mais deprimida ainda, né? E às vezes a gente também não tem que lutar contra o que a gente está sentindo. Mas entender, ter a orientação, ter a clareza de que aquilo que a gente vê, nem tudo é real. E isso tudo traz uma reflexão muito importante, que é justamente na autenticidade. Quando a gente tenta caber num padrão, a gente perde totalmente a nossa elegância. Então eu gosto muito de fazer, né, sempre uma reflexão, e é bem importante a gente analisar. A nossa essência, né? Tu perde a tua essência. Eu acho lindo isso que a Michelle falou, porque isso é muito importante. Não seja para o outro. Seja para você, porque isso vai refletir na vida, né? Então, busca o teu autoconhecimento, né? Busca entender as coisas que tu gosta. A vida é uma só. Então, a gente precisa fazer coisas prazerosas pra gente, né? Sem querer agradar o outro. Não existe, metade de uma laranja. Existe duas pessoas inteiras, completas ali, que se complementam. É isso que eu acredito, não tudo se diminuir para entrar na caixa do outro, na vida do outro, porque tem pessoas que fazem isso, né? Então isso também já é outro assunto. Porque a pessoa gosta disso, eu vou me privar e se priva daquilo. Então acho que a elegância é isso, ser autêntica, se amar, né? Tá de bem com a vida. Agora vamos falar sobre com moda. Tu que está aí toda elegante, com lurex, que tá super em alta, né? Falamos sobre tantas camadas importantes, né? Sim. E o vestir-se, o que comunica emocionalmente? Com certeza a moda para mim é uma identidade. Reflete como a gente está se sentindo, empodera. Então a roupa, né? Que nem... Eu não tenho que usar uma roupa pro outro, eu tenho que usar uma roupa que eu me sinta bem. Que eu me olho no espelho, né? Tô feliz. E não só o que tá na moda, mas o que eu gosto. Às vezes a pessoa é mais clássica, às vezes a pessoa é mais esporte, né? E também tem aquilo de acordo com o que a gente vai fazer, né? Eu posso ir pra praia elegante me sentindo bem, ou eu posso estar um dia que eu quero usar um chinelo, né? Sair um pouco descabelada, fazer um coque e pronto. Mas, né, é internamente. Tem muito mais a ver interno do que externo. Claro que a aparência, né, a gente estando bem, dependendo do lugar que a gente vai, né? Que nem eu estive, né, no Poa Fashion. É óbvio que a gente tem que ir elegante, né? Porque isso é pessoal da moda. Aí eu me senti como se eu fosse, né? Não fosse arrumada, né, apropriadamente. E como a gente pode usar essa tendência, a moda a nosso favor? A gente pode se inspirar, eu pelo menos me inspiro, né?
em moda, em revistas, em coisas até que eu olho nas redes sociais, mas eu pego, me inspiro e puxo pra mim o que eu gosto. E como que cabe no meu corpo, como que eu me sinto bem, não pro outro também. Sem se né? aprisionar. Sem se aprisionar, né? A moda ela é livre, ela é cíclica, né? E tu pode misturar tendências, tu pode misturar, fazer o teu estilo, né? Fazer o teu diferencial. É que não é a roupa que sustenta a elegância, né? Não. É esse. É a essência o se sentir. Como que eu estou me sentindo, né? Eu, por exemplo, me visto agora, né? Que eu tô uns quilinhos a mais, eu falo, até tô fazendo um projeto verão. Então, é óbvio que eu não vou colocar roupa que eu não me sinta bem, né? Então, eu vou usar algo da moda, algo elegante, né? Que condiz comigo, pra me agradar, pra estar bem comigo, mas de acordo com o corpo que eu estou agora, né? Não poderia vir com a barriguinha de fora, né? Uma roupinha mais... Porque eu não ia me sentir bem. Não seria pra vocês, ou pro programa, ou pros espectadores, né? Seria pra mim. Muito bem. E, Tayane, a elegância emocional, ela existe? Com certeza. Como eu disse, tá tudo dentro da nossa mente. A maneira como a gente pensa, ressignifica as coisas, né? Como a gente lida com o outro. Porque às vezes a gente fica bravo com o outro, né? Ou a gente não sabe o que tá por trás daquela outra pessoa. Às vezes tá passando um momento difícil, tá com uma dor, né? Muitas vezes a gente tem que compreender que a pessoa ferida, ela fere, né? Então, a elegância como tu falou, emocional, né, e psicológica, ela vem muito desse lugar, primeiro do autoconhecimento, né, e depois da empatia com o outro, com respeito ao outro e ressignificar algumas coisas, né. E eu não sou obrigada a conviver com pessoas que não me fazem bem, mas eu também não posso tratar mal. Tem maneiras e maneiras, eu posso me afastar, eu posso conversar, tem técnicas que eu ensino também, né, dentro da psicologia, que a gente precisa validar o outro. Às vezes a gente só pega e ataca, né, a gente vai direto pro ataque. Mas espera aí, né, dentro da elegância emocional, por que a gente não acolhe o outro? Olha, eu entendo a tua dor, eu entendo que tu tá chateado comigo, eu posso ter errado, né, mas a minha opinião é essa. Será que a gente juntos pode pensar em algo legal pra gente melhorar essa situação? Isso acontece muito. Por quê? Porque não se tem comunicação assertiva, né? Hoje tá tudo tão rápido, as relações líquidas, não quero, não serviu. Não dá nem a chance da pessoa mostrar quem é ou se defender. Simplesmente, né? Corta, tira, ou que nem deixa de seguir no Instagram, bloqueia e ponto. E é isso que as pessoas estão fazendo. E o lado humano, né? E o ser humano, como fica? E uma mulher que é insegura, né? Tu acha que ela também pode ser uma mulher elegante? Ela vai ter que trabalhar essa segurança, né? E o que deixa ela insegura? Será que ela tá insegura porque ela tem medo de crítica, de julgamento, tem medo do outro, né? Qual é a raiz dessa insegurança dela? Por que ela tá insegura? Né? Se ela tá num concurso mais elegante, é óbvio que ela quer participar, né? Mas ela tá com medo do quê? O que tá causando essa insegurança nela? E aí é trabalhar isso, né? Para que ela fique segura, se empodere, né? Reflita que ela está num concurso e que ela precisa estar segura para ela, porque senão nenhum dos jurados que estiver ali vai querer votar nela com toda a insegurança. Uma pessoa que não tá com a autoestima elevada, tá com medo, né? Tá com a cabeça para baixo, não se mostra quem ela é, não tá ali presente porque tá insegura. Tayane, e elegância tem a ver com maturidade emocional? Tem. Porque quando a gente amadurece os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, a gente fica cada vez mais elegante. No que o outro faz pra gente, no entendimento, no autoconhecimento, né, e como a gente lida com as coisas que nos atravessam. Então, a gente amadurecendo o nosso emocional, isso não tem nada a ver com idade ou com experiência de vida. Tem a ver, né, o que tu aprende dentro de uma terapia. E como tu lida com a vida e com todas as coisas que estão na tua volta, né? No caso da insegurança. Então, tem a ver sim, porque cada vez que a gente vai fazendo a terapia, a gente vai amadurecendo a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para lidar com a vida, com as dificuldades, né? Com tudo que a vida nos proporciona de bom e de ruim.
Então precisa dessa maturidade, sim. Tá. Muito obrigada, Tayane. Agora eu vou propor aqui para nós uma quebra de mitos. Tá bom, gurias? Tá. Eu vou falar aqui uma afirmação e vocês vão me dizer sim, se é mito, e aí vocês vão me respondendo aí o que vocês acham. Tá bom? Tá. Elegância está diretamente ligada à aparência. E aí? Não. Mito, né? Né, mito. É que mito, vocês como eu falei, pode sair de coque, de chinelinho e ser elegante. Ser educado, elegante, né? Chique. Sim, a elegância vem de dentro pra É, fora, né? é. É postura. E também depende da ocasião, claro, né? Não vou destoar do que é. Então, por que ainda, né, existe tanta cobrança estética? Né, gurias? Se não tem um padrão, né, por que ainda existe tanto, né, essa cobrança? É muito disso que tu falou das redes sociais também, antes mesmo das redes sociais, né? Sempre olhar para o outro, né? Se comparar com o outro, com aquilo que a gente acha lindo, com as capas de revistas que antigamente a gente se comparava. Eu já me comparei várias vezes com, né, atrizes e mulheres maravilhosas que eu queria ter aquele corpo ideal, fazer dietas malucas, fazia, né, exercícios físicos, enfim, né, para chegar a esse padrão que era uma coisa que era idealizada, né? Que a sociedade, na verdade, impõe isso, né? Sim. Mas muito mudou os padrões também, né? Agora, se a pessoa faz uma cirurgia plástica e faz um botox para si mesma, para se sentir bem e para autoestima e com a mente saudável, né? E ciente daquilo que ela está fazendo, é elegante. Então agora eu vou perguntar um extra feio, porque Ah, é tá. direcionada pra moda, tá? Ó. Tá bem. Para ser elegante, é preciso estar sempre bem vestida? Não necessariamente. Como a gente já havia falado, né, no programa anterior, a mulher ela tem que se sentir bem, tem que se sentir segura, porque a elegância ela tá mais voltada para postura, para segurança, porque o vestir-se é um detalhe. Tem mulheres que a gente também comentou sobre essa questão do poder aquisitivo. Tem mulheres que não têm condições de comprar uma roupa de marca, né, uma roupa de grife. Então, mas se mantém elegante porque tem aquela essência, né, que vem de dentro para fora. E eu acho que a postura tem tudo a ver com a elegância. Acho que as duas estão caminhando juntas, né? É um conjunto de coisas, né? Que nem a gente falou no primeiro episódio, né? Não é só a roupa, mas é também o comportamento, né? É a fala, é se comunicar, é um monte de coisas aí, né? A presença, quando tu entra no ambiente também, né? Tu tem todo já uma leitura daquela pessoa. Se ela é mais tímida, se ela é mais, né? Tem toda uma leitura, então assim, o vestir também faz parte, mas não é só isso. E eu acho que as relações também, porque a mulher que ela se comunica bem com as pessoas, que ela tem boas relações, que ela trata as pessoas com respeito, isso também é ser uma mulher elegante. Com toda certeza. Então agora vamos lá, ó, mais uma. Agora eu vou fazer essa pergunta agora para Michele. Ó. Etiqueta é sinônimo de elegância? Com certeza, ao meu ver, sim, né? Até por eu trabalhar com isso, com a minha mentoria, que é comportamento, é postura. Quando a gente tem etiqueta, e a etiqueta, como eu falei no outro episódio, né? Não é para ser rígido, não é para ser algo engessado, e sim para te poder ter uma boa relação com as pessoas. A etiqueta é respeito que tu tá tendo com o outro, né? E isso é muito elegante. Ao meu ver, a etiqueta... A forma com que a gente coloca a etiqueta hoje, ela tem muito a ver com a elegância. Então, esse é o meu posicionamento. Mas uma pessoa também que força uma etiqueta, né? Não vai ser muito elegante também, né? Não, aí quando é justamente assim, ó, por isso que tem que ter a leveza, tem que ser natural, né? A etiqueta ela não é para ser rígida, ela é para ser natural. No momento que tu é natural, com certeza a elegância acompanha, como tu mesmo falaste do vestimento, né? É um ponto, a elegância ela se torna um ponto muito importante para a elegância, mas claro que ela só por si só, né, não vai tornar alguém elegante, mas que é um ponto muito positivo, com certeza é. Bom, agora eu vou fazer então mais uma aqui, que é para Tayane. Tayane,
Mulher elegante não perde o controle emocional. Essa é difícil, né? Porque às vezes tu desce do salto, né? A gente tem que ter muito autocontrole para, em algumas situações, não descer do salto e ter esse equilíbrio, né? A gente tem que fazer muita terapia. Acho tem que fazer, não existe regra, né? não existe tem. regra. Claro que a gente tem que ter um cuidado, né? Mas não é sempre que a gente vai descer do salto. Mas também quem é que se segura 100% nessa vida com alguma coisa que incomoda, né? Não, mas é que eu acho também que a gente, tipo assim, a vulnerabilidade faz parte, né? Faz. A gente é um ser humano, né? Então, assim, a vulnerabilidade também é uma pessoa elegante, Sim, né? sim. Agora, mais elegante é tu reconhecer isso, né? Que naquele momento tu foi impulsiva, que naquele momento tu desceu do salto, né? E a elegância estar em reconhecer, em ter essa humildade também, né? De entender que errou e corrigir esse erro. Até porque todos somos humanos, né? Então também não dá para esperar uma perfeição. Mas também outro ponto que eu sempre coloco para as minhas alunas é que a elegância a gente não pode aceitar tudo, né? Porque as pessoas acham que a elegância é tu aceitar as pessoas te maltratar, ou, né? Ou não ter uma boa comunicação e tu tem que manter. Não, às vezes é necessário uma conversa, mas claro, com respeito, né? E colocar os pingos nos is. Eu acho isso bem importante, não deixa de ser elegante também. E gurias, o que vocês acham? Falar pouco é sinal de elegância? Eu acho que às vezes, né? Eu tô lascada por isso, porque então eu não sou elegante, porque eu fico nervosa, eu falo. Eu falo bastante também. Eu falo muito, eu tenho que controlar isso, né? Pra não falar tanto, porque dentro do consultório a gente precisa ter esse equilíbrio de ouvir, né? E ter esse autocontrole. Mas na vida, eu sou muito comunicativa, então eu tenho que equilibrar isso, né? De não, mas é por nervosismo também. Por um lado é nervosismo, né? Mas aí entra a essência também, porque sabe por quê? Porque a gente pode falar muito, mas a gente tem que falar de forma elegante, falar é um tom de voz, e né, também com assim, pausas. e falar coisas que têm, né? Coerência. Tem coerência, exatamente. E mais importante do que falar também é ouvir o outro, né? Ouvir de verdade, né? Ouvir. Ao meu ponto de vista, eu tô junto com a Feli. Eu acho que sim, eu acho que uma mulher elegante, ela pode falar bastante. Mas desde que tenha um tom de voz, né, uma coerência, né, saber o que estar falando, não falar besteiras assim, né? Cuidar, né, de falar muita gíria, ou falar muito alto, né? Falar, por exemplo, palavrões, né? Exatamente. Ou agressivamente, mesmo estando com raiva, né? Então, vamos lá, mais uma aqui. Elegância está em saber como falar? Com certeza. Sim. Né? No tom de voz, como colocar, né? A comunicação é muito O importante. autocontrole, né? O autocontrole, com nas certeza. palavras. E existe técnica, inclusive, para falar e para se comunicar, né? Então... A Michelle que sabe falar bem disso, né, Michelle? Ela tem essas técnicas. Na minha aí. mentoria, a gente trabalha eu tô louca pra fazer essa mentoria aí. também. Tem todos os tópicos, né? Uma mentoria bem completa, mas que passa por todos esses tópicos que eu acho muito importante, que é a comunicação, é a forma de caminhar, é a forma de falar. E claro, em cada ambiente, em cada local que a gente está, a gente também tem que se adequar à nossa autenticidade, sempre, né? Isso é algo que eu coloco sempre, esse ponto que eu acho principal, é saber quem a gente é. E diante disso, a gente se desenvolve. Porque não adianta eu querer ser, né? Que nem eu comento muito com as minhas alunas, o padrão da elegância é uma unha mais curta, né? Mas eu tenho certeza, ao meu gosto, já é um pouquinho maior. E por que isso não é elegante? Então, assim, as pessoas às vezes vêm com muito rótulos. Se a gente tiver que ser todas iguais, aonde está a minha essência, a tua essência, né? Então, isso eu acho muito importante. Não tem um padrão, né? Tu tem que ser autêntica contigo mesma. É verdade. Né? E eu acho que a elegância é estar feliz e é uma evolução e uma construção, né? A pessoa já não... A elegância a gente vai construindo ao longo da vida, né? Aprendendo, Exato. né? Nem tudo eu vou ser elegante, eu não vou ser sempre elegante, né? Vou ter, claro, né? Esses momentos que eu estou elegante, mas é uma construção, não adianta. É verdade. As gurias, voltando à questão ali da fala, né? Da comunicação, enfim.
às vezes, não sei se vocês também têm essa impressão, a gente está num restaurante, num lugar chique, num lugar, né, bonito, né, enfim, num restaurante bem requisitado. E aí tem sempre casais, né, que se dizem ser muito elegantes, né, por estar num ambiente e ficam falando, né, gritando no ambiente, né, e aquilo ali atrapalha, incomoda. Não sei se vocês também têm essa percepção de quando a gente está num lugar, né, que é para ser mais intimista, né, mais tranquilo, sempre tem, né, aquelas pessoas que falam mais alto e aquilo ali realmente incomoda, né? Isso já é falta de educação, É. né? Aí deixa de ser uma coisa elegante para ser uma falta de educação. E muitas crianças que às vezes estão com eles que também acabam gritando, quando o pai e a mãe não são educados, eles também não conseguem educar. Então eles não conseguem controlar a situação. Então tudo acaba, né, ficando muito fora de controle. Esse ponto é bem Criança importante. grita, criança às vezes vai chorar, mas o que o adulto tem que fazer? Ele tem que se impor, né? Exato. Porque muitos pais meio que deixam assim, vou deixar a criança aí. Não pode deixar a criança ser mal educada, tu tem que educar ela, né? Então, ao meu ver, é isso. A criança, claro que ela vai gritar, ela não sabe ainda como se comportar, né, num restaurante, né? Não tem aquela etiqueta ainda que nós temos, né? Então, cabe nós, pais, educarmos, né, aquela criança. Aqui tu tem que falar mais baixo, aqui tu não pode fazer isso, né? Mas tem muitos pais que, fecham os olhos e fazem de conta que não estão vendo, né? É isso, Isso aí é... Eu Total, acho bem complicado isso, porque eu vejo até na igreja, quando eu vou à missa nos domingos, e eu vejo os pais, sabe, as crianças se atirando no chão, gritando, às vezes não dá nem para ouvir o que o padre está falando. Exato. E as pessoas no ambiente que era para ser, né, mais calmo, não tem essa consciência. E realmente, como a Fê falou, isso vem dos pais. A criança não tem culpa, né? Porque ela vai seguir o que os pais estão ensinando para ela. E aí isso tu vê em restaurantes, tu vê em vários locais, até outros tipos de locais, e as crianças gritando, e eu sinceramente fico impressionada com os pais, né? Que não Coloca limites, né? porque aí tu ultrapassa o respeito ao outro, né? Eu adoro crianças, eu fui professora de projetos, inclusive sociais, e eu amo crianças, mas eu acho assim, que tem que ter um limite, porque senão atrapalha. Não tem sentido estar ali e fazendo toda aquela gritaria que tu não está acompanhando nada. Então eu acho muito complicado isso. Agora, voltando aqui então um pouco, né? Eu vou perguntar agora para Fê, tá? Fê, quem se arruma é muito fútil? Eu acho que não. Eu acho que quem se arruma para si, para não agradar o outro, eu acho que não é fútil. Eu acho que a pessoa, ela quer se cuidar, ela quer se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir bonita. Por que o se arrumar muito seria fútil? Não, para mim não tem nexo, assim, sabe? Com certeza. Eu sou uma mulher assim, que mesmo mãe ali, né, amamentando, eu sempre, né, eu sou uma mulher vaidosa, né? Sempre fui, nunca parei de me cuidar. Mesmo, eu ia com a minha filha desde pequenininha, quando eu tava no bebê conforto, eu levava ela pro salão. Porque eu falei assim, ela é minha filha, ela tem que se adaptar com a minha rotina. Então, assim, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me sentir bem comigo mesma. Então, assim, eu não vou deixar de ir no salão, fazer meu cabelo, fazer minha unha, né? Me sentir mulher, cuidar de mim, né? Mesmo eu aumentando, enfim. E todo mundo ficava chocado com aquilo, né? Eu chegava com o bebezinho no salão, todo mundo, né? Aqueles olhares, né? Olha ela trazendo o bebê. Não, gente, só um pouquinho, né? É o Ela tem que se amor adaptar. próprio, né? É o amor próprio. Eu tô ali com a minha filha, graças a Deus, ela sempre muito tranquila, nunca incomodou. É uma bênção na minha vida. Então, assim, já vem um olhar de críticas, né? Mas aí, se tu não se arruma, vem a crítica também. De qualquer maneira vão te criticar, por isso que importa. Mas é então, o que tu assim, pensa. o que eu preciso perguntar? Que não, isso não é ser fútil, é cuidar de si. E isso aí faz muito bem pra saúde mental, não é, Thaís? Faz muito, Dani, muito bem. E eu acho tão bonito uma mulher que se cuida. Eu também acho eu lindo. acho, eu acho lindo. Eu tenho a minha mãe, gurias, ela tem 83 anos. Vocês olham para ela, parece que ela tem 60. Ela, aliás, nunca fez nenhum procedimento, mas ela é uma mulher que se cuida, ela é uma mulher
vaidosa e ela faz isso pra ela, sabe? Então, eu acho tão bonitinho, acho tão lindo, então eu não... E os julgamentos sempre vão existir, então a gente não tem que dar bola pra isso. É verdade. Então, assim, tem que ser tu mesma, né? Ser tu autêntica, né? Seja, se tu quer se maquiar, se maquia, se não quiser, tá tudo certo também. O importante é tu estar bem contigo mesma, ponto. Não é isso, gurias? É sobre isso. Aí. É, sobre Autenticidade. isso. É isso aí. Então, gurias, cuidar da imagem pode ser uma forma de autoestima, não é mesmo? Sim. Trabalhar o amor próprio e a autoestima sempre, né? Eu acho muito importante. E, gurias, vocês acham que existe um padrão de mulher elegante? Eu acho que não. Eu acho que existe aqueles requisitos que a gente falou, né? Se respeitar, respeitar a sua autenticidade. E dentro desse padrão que foi criado, como eu até dei o exemplo das unhas, existe o teu gostar, né? A tua essência. Então a gente não pode usar o padrão porque a gente sai totalmente da autenticidade e se torna iguais, né? É, a mulher que é segura de si, né? Eu acho que a mulher que é segura, ela tem tanta elegância, porque eu acho que a elegância tem então a ver mais com a essência do que com a aparência. Então, eu acho que é isso. Gurias, e é sobre isso. O nosso concurso é justamente sobre isso, porque não tem um padrão, né? A gente está quebrando exatamente isso, os padrões, porque não é um concurso de beleza, é um concurso que abrange muito mais coisas, né? A gente estava falando, né, no primeiro capítulo, que é comportamento, é comunicação, é presença, é postura, é tanta coisa que não é sobre beleza. Então, por isso, né, que a gente criou esse concurso para escolher, né, para a gente achar quem é essa mulher mais elegante do Sul. E pode ser você. Então, agora, vamos para a próxima aqui, gurias. Elegância tem a ver com classe social? Eu acredito que não. Não acredito que não. É uma construção, né? Uma construção. Porque a pessoa, que a gente falou também isso no primeiro episódio, né? Que não tem, a pessoa que não tem dinheiro, ela pode sim ser muito elegante. Com certeza. Não tem a ver com classe social, né? Justamente vem Deus de casa, né? Tu pode ser uma pessoa que tu estudou bastante, né? Que tu saiba se comportar. Não tem a ver com dinheiro, com classe social, muito pelo contrário. Até porque, se tu fizeres uma comparação entre duas mulheres que estudaram, que usam as mesmas roupas, que tem, né? O que, por exemplo, um jurado iria avaliar numa elegância, né? A essência dessa mulher, o comportamento dela, a postura dela. Então, é o que a gente está sempre falando aqui. É falando de essência, de postura, de comportamento, porque é isso que vai ser avaliado. Não é a aparência física. Então, ser uma mulher elegante é algo acessível para todas as mulheres, não é mesmo, gurias? Eu concordo também, para aquela que busca se autoconhecer, né? O autoconhecimento e o conhecimento. Então, isso traz a elegância para ela, sem classe social. Com certeza, né, gurias? E outra aqui, então, ó. Seguir tendências deixa a mulher mais elegante? Não. Eu acho que as tendências da moda, pelo menos, né? Nem toda tendência ela favorece, verdade, né, a mulher, né? Eu sou uma mulher que não sigo tendências. Às vezes até uso alguma coisa e tal, mas eu não sigo regra, sabe? Eu acho que a regra ela acaba te rotulando e não dá, não combina com a elegância. Eu também, eu sou uma que também não costumo seguir tendências, né? Teve uma época aí com franjas, né? Eu não sou muito, né, de usar coisas com muito franjas. Ou teve uma época também de usar uns cintos todos atravessados, assim, grandões. Então, assim, é que não combina comigo, entendeu? Então, assim, se não combina comigo, por que eu vou usar alguma coisa que não me favorece? E tu não vai te sentir bem, assim. Exato. E aí tu vai ficar insegura. Então, pra tu ver como tem, né? E aí voltamos de novo na autenticidade. A gente né? sempre volta nisso que é tão importante, né?
E outro ponto bem interessante que eu trabalho com as alunas, eu acho muito legal, que é sobre os códigos silenciosos, né? Que também linka com o que todas vocês falaram hoje. Quando uma mulher entra num local, num espaço, ela chega, não é a roupa, não é nada disso. Isso são detalhes que complementam, mas o que faz uma mulher ser percebida com presença, com elegância, justamente são esses códigos silenciosos que eu passo nas minhas aulas, que é justamente a forma de caminhar, a forma de se comunicar. Então isso é muito importante e com certeza tratar as pessoas, né, sempre com respeito. Eu gosto muito da simpatia, né? Onde a gente está num astral bacana, tudo flui melhor. E eu acho que isso também é elegância, né? Porque quando a gente está de mau humor, isso acaba também pesando, né, os ambientes e isso traz algo que não é elegante, né? Então eu vou por esse lado. Uma coisa que pra mim, assim, ó, sabe o que é uma mulher elegante? É tu ter o teu próprio estilo. Exatamente. Não entendeu? seguir o que estão dizendo, né? E sim seguir aquilo padrões. que tem a ver com a essência, né, de cada uma de nós. Porque daí te torna mais segura e segurança tem tudo a ver com elegância. E é tudo que a gente tá falando aqui no programa, né? A gente falou sobre a autoestima, falamos sobre a insegurança e é justamente isso. Se a gente usar tendências e padrões, a gente não vai se sentir segura. A gente tem que ir em busca da nossa essência, né? Dessa autenticidade. E aí cai mais uma vez em buscar a aprovação do outro, né? E eu acho que a mulher elegante, ela é feliz, ela é alegre, ela é leve, ela é de bem com a vida. Isso. E ela levanta outra mulher, É, né? exatamente. Ela é aquela que não é, num concurso passar, tem muito disso também, né? Quero passar por cima dela, quero ser mais que ela, não, verdade. né? Não ter né? humildade, né? Não, é chegar lá em cima, mas sem passar por cima de alguém. E quando a gente toca nesses tópicos, né, falando tanto da comunicação, da simpatia, da alegria, isso tudo a gente volta para a autenticidade, porque cada uma de nós aqui, por exemplo, nós 4, nós somos uma diferente da outra, mas cada uma de nós tem uma simpatia, tem o seu jeito, né? E isso é muito legal porque isso dá a questão da recepção, do aconchego, de tu poder se comunicar melhor com as pessoas, né? Quando alguém te recebe de uma forma bacana, quem não consegue, né, se comunicar melhor? Eu acho que isso é algo muito importante A mulher também. elegante, ela encanta. Ela encanta, exatamente. Ela se torna inesquecível, É né? verdade, cada uma de nós aqui tem a sua própria, seu próprio estilo. Gurias, e é justamente isso, né, que a gente busca no concurso, a autenticidade e essa diversidade, não é mesmo? Verdade. Isso aí. Talvez o maior mito seja acreditar que a elegância vem de dentro, quando na verdade ela nasce de dentro e se expressa em tudo. Então agora, gente, quem quiser participar, entre em contato conosco. Eu vou deixar o meu arroba aqui na tela, o arroba também das gurias do Instagram. Podem entrar em contato conosco. Nós vamos dizer todas as informações, esclarecer todas as dúvidas de vocês e também vou deixar aqui um QR Code na tela. Tá? Então, assim, agora eu vou falar da premiação, que eu sei que vocês querem muito saber qual é a premiação desse concurso, né? A Mulher Mais Elegante do Sul. Então, todas as mulheres, né, podem participar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E a premiação, a primeira colocada vai ganhar R$10.000 e mais um programa de televisão. Olha que sensacional, gente. Então, assim, ó, tá demais, né? Essa premiação tá demais. Eu fico até, assim, ó, arrepiada, porque, assim, ó, é uma oportunidade única, tá? A segunda colocada também ganha R$5.000 e também participações aqui na televisão, de entrevistas, né, de programas aqui na televisão. E a terceira colocada também ganha R$2.500 e também participações aqui na RS Play. Que demais, né? E claro, todas as nossas candidatas vão vir aqui no programa. Justamente é por isso que nós fizemos esse concurso para a mulher ter voz. As nossas candidatas vão ter voz aqui no programa.
tá? Então, assim, ó, se interessou, chama a gente e se inscreva. É uma oportunidade única. E vocês vão ter toda a visibilidade, não só na televisão, mas também nas nossas redes sociais. Nas redes sociais, né, que a gente tem uma multiplataforma. Então, assim, tá demais, né, gurias? Demais. Vocês gostariam de deixar algum recadinho? O recadinho é para você, que também pode ser elegante. Talvez você ache que você não é, e com certeza eu tenho essa convicção que sempre a mulher, nós mulheres, a gente sempre tem algo, né, um diferencial. Então aproveite e acredite na sua essência e traga para nós aqui toda essa diversidade que a gente quer conhecer você. E eu tenho certeza que você vai até se surpreender consigo mesma. E eu estou à procura dessa mulher mais elegante, mais segura, com uma essência incrível, essa mulher que chega chegando, essa mulher que realmente vai ganhar esse concurso incrível e essa oportunidade de ter um programa de TV, de ganhar um prêmio maravilhoso. Então, se tu te identificou com esse programa e com um concurso, entre em contato comigo pelo @ que está aqui na tela e vem com a gente. Se isso faz sentido para ti, se esse é o teu desejo, luta pelo teu sonho, luta pelo teu ideal, tenha coragem e mostre a mulher poderosa e capaz que você é, porque você é capaz, você é única. Vem pra cá com as meninas e participe, porque você é capaz de chegar lá, sim, acredite. Então, quer ganhar o seu programa de televisão mais R$10.000? Venha participar da Mulher Mais Elegante do Sul. Então, eu te vejo, né, gurias, no próximo episódio da Mais Elegante do Sul. Tchau!